This call is now being recorded. Enquanto vocês chegam aí, legal. Tem uma luz interativa agora. Novidades. Pessoal, deixa eu adiantando aqui para vocês, que eu tô vendo que recebi algumas mensagens de vocês preocupados com as notas da prova. Pessoal, AP1 realmente teve alguns que tiraram nota baixa, tá bom? Pontos extras. Vocês já têm os pontos do projeto de extensão. Quem fez o projeto de extensão, e por sinal tem até o dia 30 para me enviar os relatos de experiência, as fotos, certo? Quem fez o projeto de extensão, ele vale meio ponto na AP1 e meio ponto na AP2, certo? Recebe quem entregar o projeto. Dá um ponto. Na verdade, dá mais de um ponto, porque a AP2 tem peso 2, certo? Envia por e-mail. Envia por e-mail. bruno.amoni@fj.br. Para esse e-mail aí, ó. Certo? Aí, pessoal, quem tirou nota muito baixa, já só teve um aluno, eu acho que tirou entre 3 e 3,5. Não se desesperem. Por quê, professor? Porque a AP2 tem peso 2. Então você tem toda a possibilidade de recuperar a nota tranquilamente, mas é tranquilamente mesmo. Agora tem que fazer o quê? Tem que se garantir na AP2. Se for mal na AP2, meu amigo, aí é complicado, vai para F, certo? Atividade para vocês fazerem valendo ponto. Eu sinceramente eu não vejo ainda necessidade. Eu vou fazer assim. Se por acaso eu tiver um número grande de alunos na F, eu passo uma atividade valendo ponto para a F. Então vou ver primeiro a AP2 de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês conseguem recuperar na AP2. É só se dedicarem. Não tem outra necessidade. E vocês me têm disponível quase que 24 horas por dia, porque dificilmente eu deixo de responder alguma mensagem no meu WhatsApp. E vocês têm acesso às aulas que a gente já fez gravadas, certo? E, além do mais, nós vamos ter bastante tempo para revisar, porque hoje é o nosso último dia de aula mesmo. As próximas aulas vão ser basicamente resolução de exercícios e as aulas práticas virtuais, que eu vou fazer uma teoria da prática com vocês. Como essas práticas são relativamente curtas, eu tenho que editar os vídeos dessas práticas. Beijo. Ainda tenho que editar os vídeos dessas práticas. A gente vai ter tempo de revisar, galera. Então vai ter muita revisão, muito exercício até lá. Então a AP2, em tese, é para ser bem tranquilo, se vocês se dedicarem. A gente tem mais ou menos 25 alunos nessa turma, se eu não me engano. Total. Posso estar enganado. Posso estar passando um pouquinho, 17, 25, por aí. Sim, sinceramente, a participação de alguns eu sinto que tá faltando. Tá faltando aí uma dedicaçãozinha da parte de alguns, não são todos, tá bom? E não, os que tiraram nota baixa, eu não estou dizendo que não estão se dedicando. Não interpretem mal o que eu estou falando.
Mas, tipo, eu sei, a gente meio que consegue perceber como professor aquele aluno que está tentando mesmo, tá lá com os dentes cerrados, mas está com dificuldade na matéria. E aquele aluno que está ali, tipo, bora lá ver se dá certo. E o que eu estou tentando converter é esse aluno que está no bora lá ver se dá certo. Certo? Então, vai dar certo. Vocês têm um ponto do projeto de extensão, já facilita, já dá um up bem bom aí na nota de vocês. E quem está com nota baixa, não se aperreie, só estude para P2. Pra vocês terem uma ideia, se você só não pode tirar 7 ou abaixo de 7 na P2, tá bom? Porque aí não tem o que fazer. Por mais que seja peso 2, é peso 2 para baixo. Ah, tirei 6 na P2, aí você se lascou 2 vezes. Mas qualquer ponto acima da média, tipo, tirei 8 na P2. 8 na P2, galera, vale, se vocês pensarem na nota de vocês como 21, né, 21 dividido por 3, vocês vão ter a média 7, certo? Então vocês têm que fazer 21 pontos. Um 8 na P2 vale 16 pontos. Aí para 21 vocês vão precisar de quanto? De 5. Então quem tirou 8 na P2 e 5 na P1 passou direto. Tirei 9 na P2. Eu vou precisar de 3 na P1. Tirei 10 na P2. Fechei minha prova de AP2. Vou precisar de 1 na AP1. Então, o peso grande, ele está na AP2. Certo? É onde vocês têm que focar. Beleza? O que é que vai cair na AP2? Funções inorgânicas e estequiometria, praticamente. Beleza? Ai, ai. E é isso aí. Bora começar para finalizar a aula. E é bem rápido, creio eu. E resolução de exercícios, tá bom? Pessoal, conselho de amigo. Tirem dúvidas. Porque fica gravada a dúvida. Aí vocês vão lá e assistem de novo a aula. Gravada. Outra, me perguntem, ou pessoalmente, se você tiver vergonha, de preferência no grupo do WhatsApp, que eu respondo, eu tiro dúvida, sem problema nenhum. Certo? Tiro dúvida, explico de novo. Ok? Já chegou uma galera, já tem 15 alunos online aqui, não, 13, tirando 2 minhas. Vamos começar, né? Professor, só interrompendo um pouquinho aqui. Repete só Pode de novo. interromper. É as funções inorgânicas e a. Eu não tô sabendo de cabeça, Natália. Eu acho que tem também reações químicas, alguma coisa de introdução, não tem? Que são os ácidos, as bases, os Não, óxidos. função inorgânica vai, mas tem outra coisa no meio do caminho, antes de estequiometria, não teve? Deixa eu ver É aqui o a aula de vocês. balanceamento. Não, peraí. As fórmulas químicas, fórmula molecular, fórmula percentual, Ah, balanceamento de falta, estequiometria, professor, falta fórmulas de postar uma aula no multiplicação. AVA, né? Falta postar várias, na verdade. Tá bom? Mas posso passar todos os slides para vocês logo. Mas eu vou postar todas quando eu conseguir acabar as aulas de vocês, porque eu tô na corrida, pessoal, de preparar e dar aula ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que é só isso. Balanceamento de estequiometria, reagente limitante, rendimento e pureza, funções inorgânicas, ácidos bases, sais e óxidos e tipos de reação. Fórmulas químicas e tipos de reação. Que é reação de dupla troca, simples troca, deslocamento e reação de eliminação. Adição, eliminação, simples troca e dupla troca. Aí, fórmula percentual, fórmula molecular, fórmula mínima, balanceamento, estequiometria, rendimento, pureza, aí ácidos, bases, sais e óxidos. É o conteúdo da P2. Todas as aulas gravadas estão online, a não ser a última. Acho que até a última. Não, a última eu acho que não está ainda. Só a última que não está online ainda. Beleza? Mas quem quiser já adiantando estudo, lá no canal do YouTube tem a aula do semestre passado. Já está lá. Certo? Eu vou colocar no AVA de vocês específico, mas já tem no YouTube aula de estequiometria, balanceamento e tudo que eu falei aqui. Beleza? Então vou começar. Mais alguma coisa, Natália? Tranquilo. Em relação ao que você me perguntou no pessoal lá, eu estava falando aqui pro pessoal, se você pegou o finalzinho quando você entrou,
o peso maior é da AP2. Então, deixa eu ver como é que vai sair o resultado de vocês na AP2, que eu posso passar alguma atividade para complementar a AF, certo? Mas eu não estou pretendendo passar uma atividade antes da P2 não, porque eu acho que vocês conseguem fazer direitinho. Até porque já tem meio ponto da extensão na AP2, que é basicamente um ponto na que tem peso 1, né? Já tem meio ponto na AP2 e meio ponto na AP1. Beleza? Então bora lá, galera. A gente parou aqui, né? Falar de rendimento e pureza. Beleza? Pessoal, ficou claro, ficou muita dúvida ainda na parte de reagente limitante e reagente em excesso? Entendo, a gente vai usar sempre, tá bom? Na vida real, na qualquer conta que vocês forem pegar, dificilmente a questão ou o item ou o problema mesmo real do laboratório, ele já vai te dar, ele vai aparecer para ti nas condições estequiométricas ideais. Então é sempre bom você ter essa noção de determinar o reagente limitante e o reagente em excesso, que foi tudo que a gente fez na aula passada. A gente foi bem calmo, bem tranquilo na aula passada para poder entender bem como é que eu determino, certo? Agora, a gente vai começar a falar sobre rendimento de reação e pureza de reagente. Tipo, quanto de produto é formado e o quão puro ele é. Aquele que eu encontro na estequiometria. Quase, certo? Pessoal, quando vocês fazem lá na estequiometria, que vocês determinam quanto de produto vai ser formado, certo? Por exemplo, eu tenho aqui H2 mais N2 formando NH3. Aí é 3 e 2, certo? Quando eu digo para vocês, olha galera, quando eu reajo um mol desse cara, eu vou formar, perdão, droga, vamos lá, H2, 3H2 mais N2 formando 2NH3. Vamos lá, pessoal. Quando eu digo o seguinte, reagindo 6 mols desse cara, eu vou formar 4 mols desse aqui. Se eu calcular, né? Deixa eu fazer assim. Quantos mols, pessoal, serão formados de NH3 quando eu uso 6 mols de H2? Como é que vocês fazem isso? Lá da estequiometria. Vocês vão olhar para o que é que a reação está dizendo para vocês. Ó. Que 3 mols de NH2 reagem, formam 2 mols de NH3. Isso é o que a reação me diz. O que é que eu quero saber? Quantos mols de NH3 vão ser formados quando eu estiver usando 6 mols de NH2. Regrinha de 3. Vocês vão encontrar o valor que X vai dar igual a 4 mols. Esse tipo de raciocínio de resolução está claro na cabeça de vocês? Essas duas perguntinhas que eu bati na última aula, pesado em cima. O que a reação me disse? O que eu quero saber? Como é que está isso aí na cabeça de vocês? Hein? Vocês entenderam o que eu fiz aqui para ter esse valor de 4 mol para NH3? Beleza. Eu quero falar o seguinte. Esses 4 mols aqui, pessoal, é o valor real de NH3, como eu achei os 4 mol? Repito, bora lá. O que é que a Professor, reação... Oi. dá só, assim, só esclarece aí a última aula. Não, eu não vou, se eu voltar na última aula, eu não termino essa. Não, eu sei, Ah, só por cima. vocês não vão usar muito o reagente Só limitante agora. falado mesmo. Pronto. O que vocês viram na última aula foi o quê?
aprenderam a determinar o reagente limitante e o reagente em excesso. O que é o reagente limitante? Aquele cara que limita a tua reação química. O reagente em excesso é aquele que vai sobrar. Como é que vocês fizeram? Como é que a gente faz isso? A gente escolhe um reagente para determinar quanto do outro é necessário para poder reagir completamente ele. Certo? Se eu escolher o hidrogênio, eu vou calcular quanto de oxigênio eu preciso. Certo? Consequência disso, se esse valor que eu preciso do oxigênio for menor do que é oferecido no enunciado da questão, esse reagente vai estar em excesso. Se o valor que eu preciso for maior do que está enunciado na questão, esse é o meu reagente limitante. É aquele pensamento que eu falei. Eu preciso de 10, eu só tenho 5. Esse cara vai limitar. Eu preciso de 10, mas eu tenho 20. Esse cara vai sobrar. Foi o que a gente aprendeu na última aula. Mas o que a gente viu na aula retrasada, certo? Que foi só de estequiometria, exclusivamente de estequiometria. Nós aprendemos duas perguntas. O que é que a reação quer me dizer? O que é que a reação me diz? E o que eu quero saber? Que é a base que vocês vão utilizar para qualquer cálculo estequiométrico, certo? Olha para essa reação, pessoal. Essa reação está me dizendo o quê? Que 3 mols de H2 vão formar 2 mols de NH3. Então, o que é que a reação está me dizendo? Que 3 mols vão formar 2. O que é que eu quero saber? Se eu tiver 6, quanto vai ser formado? Se eu tiver 6, quanto vai ser formado? Isso aqui é uma regra de 3. Resolvendo ela, você chega no valor de 4. Que é a quantidade que é formada de NH3 quando eu uso 6 mols de H2. Certo? O que é que eu preciso que vocês raciocinem comigo agora? Esse valor de 4 mol que eu encontrei com a outra da mesma forma. Como assim, Júlia? Com a outra? Sim. Se eu quiser saber quantos mols de H2, de N2 são necessários para reagir completamente com NH2, com H2. Vamos pensar esse raciocínio agora. Mesmo raciocínio. Eu quero saber agora quantos mols de N2 eu preciso para reagir completamente com 6 mols de H2. Vamos lá. O que, é que a reação está me dizendo? Que 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2. Isso é o que a reação me diz. O que é que eu quero saber? Se eu tiver 6, quanto é que de N2 eu vou precisar? Regra de 3. Quando eu resolver isso aqui, eu vou achar que X é igual a 6 vezes 1, dividido por 3, X é igual a 2. 2 mols. Ou seja, 6 mols de H2 vão reagir com 2 mols de N2. É isso que vocês precisam entender de estequiometria. Essas duas perguntinhas. Beleza? Mas para a parte de rendimento de reação, não precisa dos reagentes. O que é rendimento, pessoal? É o produto formado. Certo? Então, quando eu falo de rendimento de reação, estou falando de produto formado. Certo? E quanto foi aqui, nessa suposição que eu fiz de 6 mols, quanto é que eu formei de produto? 4 mols. Eu quero saber de vocês, me respondam no chat, por favor. Esse produto que foi formado, essa quantidade, ela é teórica ou ela é real? O que é que vocês acham? Real. Não, ela é teórica. Qual é a diferença de teoria para realidade? Realidade é o que eu faço no laboratório. Teoria é o que eu faço na conta. Então, todos os resultados estequiométricos que vocês fazem por cálculo são resultados teóricos. E os resultados reais é o que eu encontro na realidade, quando eu vou para um laboratório. Entendeu? Por exemplo, você vai para o laboratório e produz a síntese da amônia. Aí digamos que tu produziu somente 3 mols de NH3 no laboratório. Esses teus 3 mols é o teu rendimento real. Mas quanto é que era para ter sido produzido, teoricamente, pela relação estequiométrica? 4 mol.
Entendeu? E o que é o rendimento da reação? É a percentagem entre o teu rendimento real e o teu rendimento teórico. Deu para entender? Deus. Vamos elaborar. Na Manda P2, o pra... senhor vai colocar a conta. Como é, Rita? Entendi. Na P2, o senhor vai colocar a questão que tem a conta. Com certeza. Básica. Pelo menos Tem uns um 40% da AP2 é professor que cálculo. não está conseguindo entrar na aula. O Como? Gabriel não está conseguindo entrar dentro da aula. Entrar na aula, né? Gabriel? Ele tá com o e-mail da Isso, ele faculdade? falou lá. Não sei, ele mandou uma foto lá, dizendo que não era possível Não é entrar. possível se conectar à Se videochamada. conectar para entrar. Vala. É lá no dele que vocês estão online. Não tá aparecendo nada para mim aqui não. Não tá bloqueado, pelo menos. Deixa eu ver aqui se ele tá se tem alguma lista de excluídos que ele esteja dentro dela. Que não é para estar. Essa lista de excluído é como Acho que você nem tem. não paga o mês, né? Não. Aqui na minha sala não aparece isso não. Você fica bloqueado no AVA, né? Se eu não me engano, quando você não faz o pagamento. Tenta entrar pelo link aqui direto, Gabriel. Alguém fala para ele aí? Já mandei esse link para ele. Ver se ele consegue. Não. Vou continuar aqui. Pois bora aqui, galera. Continuar aqui a brincadeira. Bom, eu estou considerando isso aqui, ó, que vocês já sabem realizar os cálculos estequiométricos. Sabendo disso, você deve ser capaz, certo, de saber quanto de produto uma certa quantidade de reagente vai gerar. Essa quantidade é chamada de rendimento teórico, que é o 100%, que eu acabei de falar para vocês. Certo? Então, a gente pode definir rendimento da reação como a quantidade real de produto formada pela reação. Certo? Enquanto que a pureza do reagente, que é outro tema da aula, é quanto tem realmente desse reagente em uma matéria-prima impura. Por exemplo, quanto de ferro metálico tem no minério hematita? Sei lá, peguei lá uma pedra de hematita, quanto por cento de ferro tem ali dentro? Eu defino pureza como a quantidade real de reagente presente na matéria-prima impura. Então são os dois temas que a gente vai abordar hoje. Beleza, mas como é que eu aplico isso? Fácil. Quanto ao rendimento real, pessoal, a sequência é essa. Vocês vão determinar se existe reagente limitante. Certo? Se ele existir, é o reagente limitante que define a quantidade de produto formada. Então, vocês pegarem uma questão, a primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou verificar se tem algum reagente que está limitando ela. Se existir algum reagente que está limitando ela, o reagente limitante é o que eu vou usar como base para perguntar se eu tenho tanto, eu vou formar quanto de produto. É ele que vai me dizer quanto de produto vai ser formado. E esse vai ser o rendimento teórico da tua reação. Certo? Determinei o reagente limitante, eu vou calcular o rendimento teórico, utilizando o reagente limitante como base para saber quanto de produto vai ser formado. Depois eu vou pegar e fazer a relação do rendimento teórico que eu calculei com o rendimento real, que normalmente é dado no enunciado da questão. Explica com exemplo que é melhor. Bora lá. Olha uma questão aí, ó. Em uma produção de amônia, reagiram-se 360 gramas de H2 e 720 gramas de N2. A quantidade de amônia obtida foi de 450. Você está vendo que já está te dando aqui a quantidade em massa de produto formado? Certo? Ele já está te dando o quê? O rendimento real. Certo? Ele está pedindo, calcule o rendimento desta reação e te dá os pesos moleculares. Beleza? Essa é a reação, galera.
Professor, podia estar assim, tá balanceada. Podia, vocês teriam que balanceá-la. Beleza? Bom, vamos entender o que está escrito aqui, pessoal. Ó. Em uma produção de amônia, reagiram-se 360 gramas de H2. Pessoal, quando vocês forem resolver qualquer problema de estequiometria na vida de vocês, eu aconselho que vocês façam isso aqui. Ó. Anotem os dados separadamente. Certo? Anotem os dados separadamente. Então, a massa de H2 foi de 360 gramas. A massa de N2, aqui, ó, foi de 720 gramas. Isso é a quantidade de reagentes que ele usou. A massa de NH3 formada foi 450. Beleza? Aí lá na sequência que a gente passou, o que, é que eu vou ter que determinar agora? O reagente limitante. Quem é que está limitando a minha reação? É o H2 ou é o N2? Como é que a gente vai saber isso? O que, é que a reação está me dizendo? Que 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2. O que é que eu quero saber? Vocês vão escolher um dos dois, pessoal. Vocês vão escolher um dos dois para achar o outro. Quantos mols de N2 vão ser formados quando eu reagir 360 gramas de H2? Ou seja, eu escolhi determinar a quantidade de N2. Vocês estão me acompanhando? Ou estão perdidos no espaço de Nárnia? Me digam aí, senão eu volto. Alguém está perdido? Alguém se perdeu no caminho? Beleza. Professor, Diga aí, esse Natália. cálculo que você está fazendo é para procurar o Reagente rendimento, limitante. né? Para mim calcular o rendimento, eu começo achando o reagente limitante. Então, no Primeiro tem final eu que, vou calcular o rendimento, mas a primeira coisa é achar o limitante. que é o que você fez no exemplo anterior, foi? Isso, na aula passada. E no exemplo anterior também. Não, no exemplo Não. anterior eu já encontrei o produto. Aqui, vamos com calma. O que é que eu estou fazendo agora? Ó, o que é que o Lockdown falou? Ó? Vamos encontrar o reagente limitante. Que é o que eu estou fazendo agora. Beleza? Aí, aula passada, isso que eu falei que eu ia chegar lá. Como é que eu acho o reagente limitante? Eu escolho um deles para descobrir o outro. Ou seja, eu escolhi usar a quantidade que ele me dá na questão de H2 para saber quanto de N2 reagem completamente com H2. Aí eu faço aquelas duas perguntas. O que é que a reação está me dizendo? 3 mol de H2 reagem com 1 mol de N2. O que é que eu quero saber? 360 gramas de H2 reagem com X mol de N2. Eu quero saber quanto de N2 reage com 360 gramas de H2. Aí vamos lembrar como é que eu faço isso, pessoal, de forma direta. Eu troco esse valor de mol pelo peso molecular. Aí eu tenho, ó, todo mundo em grama. Aí eu vou resolver. X vezes 3 vezes 2 igual a 360 vezes 1 vezes 28. Resolvendo, vocês vão encontrar o valor de 1.680 gramas de N2. O que é que eu achei de resultado aqui, pessoal? Que para reagir completamente com 360 gramas de H2, eu preciso de 1.680 gramas de N2. Aí eu pergunto para vocês, a questão está me dando uma quantidade maior ou menor de N2 em relação com o que eu encontrei no cálculo de estequiométrico? Digam aí no chat. Menor. Não. A quantidade que ele me dá Isso. A quantidade que ele me dá na questão, no enunciado, ela é menor ou maior que o valor que eu encontrei? Pergunta é essa. Ah, menor. Certo? Aí, vamos lá. Se eu só tenho 720 e eu preciso de 1.600, esse 720 é o suficiente ou ele vai acabar antes da reação se completar? Vai acabar antes, né? Então ele vai
limitar a reação, ou não é? Sim. Pronto. Então, quem é o reagente limitante? É o N2. Exatamente. Pronto, morreu Pompeu. Reagente limitante é isso aí, pessoal. Se fosse o contrário, se esse valor aqui, em vez de 720, fosse 3.000, aí eu teria o quê? Mais N2 dado do que eu preciso. Vocês concordam comigo? Sim. Então, o N2, nesse caso, ele seria o suficiente para reagir completamente e ainda ia sobrar dele. Nesse caso, o N2 seria o reagente em excesso. Beleza? Mas não é o nosso caso. Nosso caso, ele é o limitante, porque ele me dá 720 só, mas eu preciso de 1.600. Qual é a Professor, característica? então, Diga aí. estou atrapalhando, mas Não, pode perguntar. para encontrar o reagente limitante, sempre vai, não vai no produto, né? Vai Reagente. no, rea- Para você no encontrar o reagente, você vai fazer a estequiometria de reagente para reagente. certo. Sempre. Nunca no produto, né, professor? Para reagente para determinar o limitante, não. É de reagente para reagente. Beleza? Aí, pessoal, o reagente limitante, a principal característica dele é limitar a minha reação. Ou seja, a quantidade de produto que é formado depende exclusivamente da quantidade de reagente limitante que eu tenho. Certo? Aí agora, para o rendimento, Natália, é que eu vou usar o produto. Que eu quero saber quanto é que eu formo teoricamente. Certo? Beleza? Aí, ó. Agora eu calculo o rendimento teórico, né? Exatamente. E eu vou usar o quê? Eu vou usar o reagente limitante, ó. O que é que a reação está me dizendo? Que 1 mol de N2, que é o meu reagente limitante, vai reagir com 2 mol de NH3. Perceberam que, ao determinar o limitante, eu vou usar ele para fazer a pergunta de quanto produto vai ser formado? Eu quero saber em relação ao limitante, certo? Então, o que é que a reação está me dizendo da relação estequiométrica entre o meu reagente limitante e o meu produto? Que 1 mol de N2 vai formar 2 mol de NH3. O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantos mols de NH3 vão ser formados quando eu reagir 120 gramas de N2, que é o que me dá aqui. Ó. Acompanharam até aqui? Ou se perderam? Professor, repete de novo aí. Repito. Você entendeu até aqui como eu encontrei que o N2 é o reagente limitante? Entendi. Pronto, Professor, mas só outra pergunta. pergunte. O H2 ele poderia ser o reagente limitante também? Porque ele foi. Nessa questão, não. Nessa questão, não. Se eu tiver uma Pronto. situação em que eu tivesse mais, por exemplo, que foi aquele exemplo que eu dei. Considera que eu tenho 3.000 desse cara aqui, ó. 3.000. Eu preciso de 1.600, mas eu tenho 3.000. O valor que eu tenho é maior ou menor do que eu preciso? É maior. Se eu tenho mais do que eu preciso, vai sobrar ou vai faltar? Vai sobrar. Aí quem. Se vai sobrar, ele está em quê? Em excesso ou está limitando? Em excesso. Se o N2 nesse caso está em excesso, quem é que vai ser o limitante? O H2, né? Não? Pronto. Acabei de responder sua pergunta. Mas Pronto. nessa questão, nessas condições, o N2 é o limitante. Por quê? Porque eu preciso de 1.600, que a gente calculou no slide passado. Mas eu tenho quanto? 720. Eu tenho mais do que eu preciso ou tenho menos do que eu preciso? Eu preciso disso. Achei para estequiometria. Eu tenho quanto? Isso. Eu tenho mais ou menos? Exatamente. Charlene, eu tenho menos. Você entendeu aí, Natália, que eu tenho menos do que eu preciso? Se eu tenho menos Entendi, do que eu professor. preciso, vai sobrar ou vai faltar?
vai faltar, né? Então, ele está limitando. Ele é o reagente limitante. Ponto. Ok. Se ele é o limitante, você concorda comigo que é ele que vai me dizer quanto de produto vai ser formado? Que é aquele exemplo do pão com queijo. Se eu só tenho 10 fatias de pão, eu só consigo fazer 5 sanduíches de queijo. Independente de eu ter 10 fatias de queijo. Certo? Todo mundo entende esse conceito? Que o limitante vai definir o tanto de produto que eu consigo formar? Pronto. Vocês entenderam isso? Qual é o reagente que eu vou utilizar para fazer a relação estequiométrica entre a quantidade de produto formado? É o limitante. Quem é o limitante na nossa questão? É o N2. Então, eu vou fazer a relação com o N2. Aí, a nossa perguntinha mágica. Galera, se vocês pegarem o lance dessa perguntinha, vocês não erram questão de estequiometria. O que, é que a reação está me dizendo em relação à estequiometria do meu reagente limitante, que é o N2, e o produto que é formado, que é o NH3? A reação está me dizendo que 1 mol de N2 reage formando 2 mols de NH3. O que a reação está me dizendo. Não importa o H2, eu quero saber só do limitante, que é o N2. O que é que eu quero saber? Quanto de N2, NH3, produto, é formado quando eu reajo 720 gramas de N2? Vocês conseguem montar esse esquema, pessoal? Vocês conseguem entender as duas perguntas que eu quero fazer e como respondê-las? Sim ou não? Hein, people? Beleza. O que é que eu faço agora? Eu vou trocar os mols pela massa molecular. Estequiometria básica. E vamos lá. Regra de 3. X vezes 1 vezes 28 igual 720 vezes 2 vezes 17. Aqui é matemática. Vai resolvendo. A gente achou que eu formo 875 gramas de NH3 a partir de 720 gramas de N2. Beleza? O valor de X aqui é 875. Então, pessoal, teoricamente, era para mim conseguir produzir 875 gramas de NH3. Era. Mas eu formo quantos? Quanto é que ele disse que foi obtido aqui na questão? 450. Isso aqui, galera, é o rendimento teórico. Esse aqui é o rendimento real. Vocês entenderam a diferença de um para o outro? O rendimento teórico sempre vai ser maior, no máximo igual ao rendimento real. Não pode ter o contrário. Certo? Alguma dúvida? Até agora? Bom, tá achando a massa teórica do NH3. A gente decide depois disso. Se a sua mãe for, eu vou. Meu filho, eu tô trabalhando, tô dando aula. Certo, pessoal? Então, eu tenho uma massa teórica de NH3, que eu calculei na estequiometria, e eu tenho uma massa real que é me dada na questão. O que eu faço agora? Pessoal, rendimento teórico é o 100%. Não, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui do dia a dia. Todo mundo aqui já quis perder pelo menos 2 quilos, não quis não? Se hoje eu tô gordo. Ou então não engordar. Se eu tô muito magro, eu quero engordar. Se eu tô muito gordo, eu quero emagrecer. Todo mundo já aconteceu isso, ou não? Tenho certeza que já. Tipo assim, ai mulher, eu queria tanto emagrecer uns 5 quilos. Né? Pois é. Então você falou assim, eu vou emagrecer 10 quilos. Isso é o teu objetivo teórico. Mas tu foi lá, fez dieta, foi pra academia, passou uma semana comendo verdura, tomando sopa, correndo na esteira. Aí tu foi se pesar, tu emagreceu 2 quilos. Tu queria 10, tu emagreceu 2. Os 10 quilos, você concorda que é 100% do que tu queria? E os 2 quilos é quantos por cento?
Isso é o teu rendimento teórico e o teu rendimento real. Então, o teu rendimento teórico, que é o tanto que você deveria conseguir, é 100%. E o real é X%. Certo? É assim que eu vou calcular o rendimento real, em porcentagem. Então, eu substituo. Ó. Rendimento teórico é quanto? 875. Rendimento real é quanto? 450. Aí eu consigo ou não consigo calcular quantos por cento foi o meu rendimento real? Consigo. O rendimento real foi de 51,42%. E aí, galera? Entenderam a sequência? Determina o reagente limitante. Calcula o rendimento teórico por percentagem encontra o rendimento real. Beleza? Entendi. Sempre que é assim em prova, professor? Nem sempre. Às vezes a questão pode pedir para você determinar a massa do produto formado a partir do rendimento da reação. Certo? Eu posso te pedir, calcula o rendimento. E eu posso te pedir, calcula a quantidade de produto. Voltando lá para o exemplo do peso. É eu chegar para você e dizer assim, ó. Primeiro caso. Eu queria perder 10 quilos, mas eu só emagreci 3. Qual foi o meu rendimento real? Foi 30%. Ou não é? Eu queria 10, consegui 3, foi 30%. Ok? Esse caso aqui é eu falar o seguinte. Olha, eu queria que tu perdesse 10 quilos, mas tu perdeu só 30%. Quantos quilos tu perdeu de verdade? Aí tu vai me dizer, foi 3. Perceberam a diferença? E qual que é a diferença nos cálculos, professor? Vamos nos basear no exemplo anterior, certo? Só que a gente vai mudar umas coisinhas na pergunta. Em uma produção de amônia, reagiram-se 360 gramas de H2 e 720 gramas de N2. O rendimento da reação foi de 30%. Perceba que, em vez de ele te dar o rendimento real, ele está te dizendo quantos por cento foi o rendimento. Aí ele pede, calcule a massa de NH3 formada após a reação. Pessoal, vocês vão fazer o mesmo procedimento, o mesmo processo. Determina o reagente limitante. Achou o limitante? Determina quanto de produto ele vai formar. É tanto que aqui eu pulei a parte do limitante. Ó. Já estou dizendo que o limitante é o N2, já que o exemplo é o mesmo. E eu já sei também quanto de produto eu vou formar. Que é 875. Beleza? Não precisa refazer os cálculos não, né? Estou pegando o mesmo exemplo. Só vou para a etapa final aqui logo. Pode ser? Beleza. Então, galera, bora lá. O que ele quer? Ele está te dizendo o rendimento da reação. É como é que eu vou montar a minha resposta. O rendimento teórico não é 100%? O rendimento real não é X%? Ele está me dando o quê? Ele está me dando o rendimento real ou ele está me dando a porcentagem de rendimento? Está me dando a porcentagem de rendimento. Então, esse cara aqui é 30% e esse aqui é que vai ser meu X. Perceberam a diferença? No primeiro caso, eu tinha esse valor e achei esse. Nesse caso, eu tenho esse valor e vou encontrar esse. Só fez inverter. Beleza? Só fez inverter. Quem eu tô... toda a questão está na pergunta. Eu quero a porcentagem de rendimento. Ó, eu quero a porcentagem do rendimento real ou eu quero o rendimento real? Se eu quiser a porcentagem do rendimento real, eu tenho que te dizer qual foi o rendimento real. Se eu quero o rendimento real, eu preciso te dizer a porcentagem do rendimento. Certo? Você faz a continha e você vai achar lá que para 30% a massa de NH3 formada foi de 262,5 gramas. Alguém não entendeu isso aqui, pessoal? Ou tá tranquilo?
Hein? Professor, Diga aí. essa parte aí eu compreendi pelo cálculo da porcentagem. Você já explicou, mas ainda não entrou na minha cabeça. Eu entendo o que é o limitante, o que é excesso. O que eu não entendi, que você já explicou, é porque, por qual motivo o limitante tem que ser o N2 e porque não trabalha em cima do H2 para saber quem é o excesso e quem é o limitante. Isso daí é porque eu estou confusa. Pronto. Você quer saber por que é que eu não usei o H2 para saber o excesso e o limitante, é isso? Pronto, é só isso que eu estou. Pois vamos voltar bem para cá. Mas esses cálculos aí eu estou compreendendo. Beleza, então facilita muito minha explicação. Deixa eu parar bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Deixa eu usar esse slide aqui. No exemplo que eu dei, eu escolhi o N2. Agora eu vou fazer sem slide, escolhendo o H2, certo? Vamos lá. Primeira pergunta. O que é que a reação me diz? E você entendeu? Que 3 mols reagem com 1 mol? Isso está claro para você? Sim, essa Pronto. parte sim. Qual é a segunda pergunta? O que é que eu quero saber? Agora você, Natália, quer saber o seguinte. Você quer saber, eu tendo 720 gramas de H2, de N2, quantos gramas de H2 eu preciso para reagir completamente com Então, 720 de quer N2? dizer que usando um ou outro encontra da mesma forma o reagente limitante? Da mesma forma. Vamos terminar o Ah, cálculo que você vai perceber. Vamos então terminar o cálculo. entendi, professor. Calma, vamos terminar o cálculo. Não é Tá? fobe não, agora que eu já comecei. Beleza? Como é que eu resolvo essa questão? Não é o mol, eu vou trocar, vou colocar entre parênteses, né, os pesos moleculares. Do H2 é 2, do N2 é 28. Certo? Aí resolve. Vai dar x vezes 1 vezes 28, x vezes 1 vezes 28, x vezes 1 vezes 28. X, por que eu botei 7? É a idade. X vezes 1 vezes 28 igual 720 vezes 3 vezes 2. Agora deixa eu abrir uma calculadora aqui, porque eu não sou de ferro, não. Até é fácil, mas vai demorar. Vamos lá. Isso aqui vai dar 28, né? Eu quero pegar só esse aqui. 720 vezes 3 vezes 2. 4.320. Então isso aqui vai dar 28x igual a 4.320. Pega o 28, passa para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 4.320 dividido por 28, dividido por 28, vai dar 154,28. 154,28. O que é isso aqui, Natália? O que é isso aqui? É a quantidade em gramas de N2 que eu preciso para reagir com 720 de H2. Você entendeu isso? Sim. Entendeu mesmo? Entendi. Só que aí não vai ficar menor do que o Quanto é que ele me dá de H2? 360 Quanto é que eu preciso? de 154. Então, 150. Eu tenho mais do que eu preciso ou eu tenho menos do que eu preciso? você, você Hein? tem mais, a Do que eu questão está preciso. dando mais, e você agora, peraí, professor. A questão está Calma. dando, tem mais. Então, por isso que ela é o excesso, Isso. Eu por isso que tenho o H2 em excesso. Eu preciso é, de 150, a questão está me dando 360. O H2 está em excesso. por Se o isso que H2 está em excesso, o N2 o é quem? N2 continua sendo limitante. Exatamente. Aí Pronto, eu vou agora usar o sim. N2. Aí eu vou usar, ó, o N2, ele vou chegar aqui
nesse ponto com N2 sendo limitante de qualquer jeito. Show, professor. Entendeu? Agora, Aí, aqui você entendeu, né? Que é o limitante que vai definir o produto. É por isso que eu vou entendi. utilizar a Quando relação você, N2 NH3. quando você me explicou agora, compreendeu a aula, assim, você explicou bem direitinho dessa forma, fazendo os dois exemplos. Pronto. Então, eu achei o rendimento teórico a partir do valor, eu achei a porcentagem de rendimento a partir do valor que ele me dá do quantidade de produto formado. E no outro exemplo, eu encontrei a quantidade de produto formado a partir do rendimento da reação. Ele me deu aqui. Beleza? Posso acreditar que vocês entenderam? Pronto. Agora, vamos falar da pureza. E a pureza, como é que eu determino? Você precisa ter em mente duas coisas em relação à pureza, pessoal. O que você quer saber? Diga, meu amor. Posso falar não, viu? O que você quer saber? Você quer determinar a massa de produto formada com um reagente de pureza X, certo? Ou você quer determinar o grau de pureza de um reagente? São duas perguntas diferentes, são duas coisas que você pode querer saber. Certo? Quanto é de produto que aquele reagente vai formar e qual a pureza daquele reagente. Beleza? E são cálculos diferentes? Sim, senhor. Certo? Vamos começar pela primeira possibilidade. Vou pegar um exemplo disso aí. Ó, a hematita, ferro 2, O3, óxido de ferro, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Esse minério é empregado na obtenção de ferro metálico, obtido a partir de um processo de redução em alto forno, usando carvão, como agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela seguinte equação não balanceada. Beleza? Eu quero que você calcule a massa de ferro que é possível obter a partir de 100 kg de hematita com pureza de 70%. Aqui está o lance. Como é que você vai diferenciar as perguntas? Calcule a massa. Ele quer saber quanto de produto vai ser formado com hematita de pureza 70%. Então, ele vai te dar a pureza e vai te perguntar qual é a massa obtida a partir daquele reagente. Certo, pessoal? Então, preste atenção no seguinte. Enquanto que rendimento, eu estou falando do produto, pureza, eu estou falando do reagente. Beleza? Primeira coisa que vocês têm que fazer é balancear a reação. Se ela estiver desbalanceada. Certo? Já está balanceadinho para vocês agora. Não vou fazer o balanceamento aqui não. Para a gente poder completar. Depois eu vou fazer uma aula só de resolução de exercícios de estequiometria. Aí a gente faz tudo do passo a passo mesmo. Do balanceamento para frente. Certo? Então balanceei. Beleza? Aí, o que é que eu tenho aqui na minha questão? Ó? Ele está me dizendo a massa da hematita, que é de 100 quilos. Ele está me dizendo o que mais? Que essa hematita é 70% pura. Ele está me dizendo o que mais? Que ele quer saber a massa de ferro. Beleza? Vamos entender o seguinte, pessoal. Massa de hematita, o total de hematita é 100%. Certo? A massa de hematita é 100%. A massa de óxido de ferro é X%. Beleza? Estão me acompanhando aqui? Por que, pessoal, que eu tenho que olhar para a massa de ferro? Porque é o óxido de ferro, ó, que participa da reação para formar o ferro. Ok? Eu estou te dizendo o quê? Que na hematita, 70% dela é ferro. O resto é impureza. Então, faço nessa brincadeira. Ó. Quanto é a hematita? 100%. Quanto é a quantidade de ferro presente nela? X%. Esse X% eu conheço? Conheço. É a pureza dela. 70%. Então, se eu tenho a massa da hematita, se eu tenho
a porcentagem da pureza dessa hematita. Eu consigo ou não consigo achar massa de ferro 2, Fe2O3 presentes nessa hematita? Consigo. Regra de 3. X vezes 100, 70 vezes 100, vai dar 70 kg de Fe2O3. Beleza para vocês? Tá tranquilo até agora? Então, o que é que eu fiz aqui na primeira parte? Achei a massa real de reagente dentro do meu reagente impuro. Para isso, eu tenho que te dizer qual é a massa total do reagente, a massa total do reagente impuro e qual a porcentagem da pureza dele. Aí eu consigo calcular e achar a porcentagem de reagente que irá reagir de verdade. Beleza? Então, em 100 gramas de hematita, somente 70 gramas são óxido de ferro, que é o cara que vai reagir. Então, anota aqui, ó, massa de ferro, 70 quilos. Óxido de ferro 3. Agora eu vou fazer o quê? Vou achar a massa de ferro. Vou achar a massa de ferro como? A partir da estequiometria da minha reação. Certo? Aí tá aqui os pesos moleculares do ferro, tá? Do óxido de ferro e do ferro, tá bom? As duas perguntinhas mágicas. O que é que a reação está me dizendo? Que para cada 1 mol de óxido de ferro, eu vou produzir 2 mols de ferro. O que é que você quer saber? Com 70 kg de óxido de ferro, quantos quilos de ferro eu consigo produzir? O que é que vocês vão ter que fazer agora, pessoal? Transformar todo mundo para grama. Para isso, eu vou jogar aqui para grama e para grama. Cuidado que esse cara está em quilograma, tá bom? Então eu tenho que transformar de quilograma para grama também. Aí vem um bizu para vocês. Está aqui a barrinha, ó. Pessoal, de miligrama para grama, de grama para quilograma, de quilograma para tonelada, sempre que eu vou aumentando as quantidades, eu vou dividindo. Sempre que eu venho do menor para o maior. Quando eu faço isso do contrário, quando eu venho nesse sentido, eu vou multiplicando. Certo? Beleza? Principalmente nesses aqui, ó. Nessas unidades, de miligrama para grama, grama para quilograma ou quilograma para tonelada, eu vou dividir por 1000. Cada uma dessas. Tipo, professor, se eu tenho 1000 miligramas, quanto é que esse valor em gramas? De miligrama para grama, tu faz o quê? Divide por 1000. Quanto é que é 1000 dividido por 1000? É 1. 1 grama. Entenderam como é que eu faço a conversãozinha? Isso aqui tem a ver com estequiometria? Tem não, mas é que muita gente se perde nisso aqui. Certo? Então anotem aí, batam um print aí dessa tabelinha de conversão. Para cada unidade dessa, se eu vou do menor para o maior, eu divido. Se eu vou do maior para o menor, eu multiplico. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu não estou em quilograma, eu estou aqui. Eu tenho que passar para onde? Para a grama, que está aqui. Então eu vou ter que vir, ó, do maior para o menor. Quando eu venho do maior para o menor, eu multiplico por 1000. Então é 70 vezes 1000. 70 mil gramas. Show? Agora tá todo mundo em grama? Tá. Agora vai pra galera. Regra de 3. X vezes 1 vezes 160, 70 mil vezes 2 vezes 56. Vai resolvendo. Tu achou 49 mil gramas de ferro. Vamos converter para quilograma? De grama para quilograma. Divide por 1000. 49 mil dividido por 1000. 49 quilos de ferro. Beleza, pessoal? Aqui é a tua resposta para essa questão. Alguém não entendeu? Vou me repetir? Professor, esses 160 gramas por mol, onde foi que está dando aí no enunciado da questão? Ele não deu no enunciado da questão. Eu coloquei aqui, ó.
Porque como é que ele está fazendo? Ó? Ele está te dando as massas atômicas, ó, do carbono, do oxigênio e do ferro sozinho. Aí o que você tem que fazer? Eu tenho quantos átomos de ferro? 2. Eu vou fazer 2 vezes 56 mais... Tá, quantos átomos de oxigênio? 3. 3 vezes 16. Isso aqui vai dar quanto? 160. Aí eu achei a massa molecular do ferro. Ah, ok. Beleza? É uma forma deles pedirem na questão, tá bom? Em vez de te dar a massa molecular fechada, ele vai te dar a massa de cada átomo. Aí tu olha para a fórmula molecular e vocês já sabem que esse númerozinho aqui, ó, que se encontra abaixo à direita do elemento, ele indica quantas unidades daquele elemento tem naquela molécula. Aqui são 2 átomos de ferro, aqui são 3 átomos de oxigênio. Beleza? Capite? E quando não tem nada, quer dizer que é 1, tá bom? Por exemplo, aqui, quer dizer que tem 1 carbono. Alguma dúvida, pessoal? Fora essa? Hein? Beleza. Show de bola? Então ficou claro como é que, sabendo a porcentagem de pureza do meu reagente, como é que eu encontro o produto. O único passo aí diferente é que você tem que calcular quanto de reagente realmente vai reagir, certo? Porque se eu tenho a massa do impuro, ele me dá a porcentagem de pureza, certo? Eu vou saber quanto realmente de reagente ativo, digamos assim, eu tenho naquele minha mistura. Beleza? Agora, pessoal, se eu quiser descobrir o grau de pureza de um reagente, a gente precisa saber quanto de produto foi formado. Certo? Como assim? O que, é que você vai me dizer? Vamos lá. Por exemplo, se você tem 100 gramas, se você tem um reagente, se você tem um reagente e 100 gramas daquele reagente, teoricamente, gerariam 100 gramas de produto, mas só formou 80, isso quer dizer o quê? Que daquela tua 100 gramas, somente 80 reagem. Tem 20 gramas ali que não estão reagindo de verdade. Beleza? Como é que eu faço isso? Mole, mole. Olha o exemplo. Quando o nitrato de amônio, NH4 e NO3, se decompõe termicamente, produzindo gás hilariante, NO2 e água, se a composição, se a composição de 100 gramas de NH4 e NO3 impuro fornece 44 gramas de N2, a pureza do nitrato de amônia é de... Vamos lá, o que é que eu pego de pista aqui no texto. Ó. Ele já está te dizendo que o reagente está impuro. Ele está te dizendo quanto de reagente impuro ele usou. Ele está te dizendo quanto realmente de produto foi formado. Beleza? Então, eu sei quanto de produto foi formado, eu sei quanto eu usei. Eu vou achar quantos por cento de reagente puro eu realmente tenho. Aqui a reação balanceada, ela é assim, beleza? Vamos anotar, ó. Eu tenho 100 gramas de reagente impuro, eu tenho 44 gramas de produto formado, e eu quero saber qual é a pureza do reagente impuro. Pesos moleculares. Natália, está no mesmo esquema. Ó. Ele não me dá o peso molecular direto. Então eu tenho que calcular pela fórmula. Certo? Aí para o NH4NO3 vai dar 80 gramas por mol. Para o NO2 vai dar 44 gramas por mol. Por que eu estou olhando NH4 e NO3? Porque é a quantidade de NH4 e NO3 e a quantidade de NO2 que eu estou avaliando. Então, estequiometricamente, eu tenho que olhar para eles dois. Aí vamos para as perguntas salvadoras da pátria. O que a reação está me dizendo? Que 1 mol de NH4 e NO3 reagem com 1 mol de N2. O que eu quero saber? Quantos gramas de NH4 e NO3 realmente são utilizados para formar 44 gramas de N2O?
Deixa eu voltar aqui para mim poder explicar isso melhor. O que a reação está me dizendo, pessoal? Que um mol desse cara reage com um mol desse. O corte de animação aqui ficou mal feito, aí pode ter ficado incompreensível. Certo? O que é que eu quero saber? Pessoal, preste atenção. Quanto é que formou de produto? 44 gramas. Aí aqui, vamos lá, vocês podem estar se perguntando, professor, mas esse rendimento ele é real ou ele é teórico? Galera, se o texto não disser o contrário, você vai considerar que o rendimento é o teórico, que o rendimento é o total. Porque senão você endoida. Dá para fazer uma questão extremamente complicada envolvendo um reagente limitante por esse de reagente? Dá. Só que, calma lá, né? Aqui é outra ideia. Então prestem atenção. Se no texto não deixar claro que a quantidade de produto formada é a real, você vai considerar que ela é a teórica. É a quantidade máxima de produto formado. Beleza? Fechou? Então bora lá. Quem é que eu vou avaliar na reação? A quantidade de nitrato de amônia e a quantidade de N2O que é formado. Então, o que é que a reação está me dizendo? Que um mol desse reage com um mol desse. O que é que eu quero saber? Se foi formado 44 gramas, para formar essas 44 gramas, eu preciso de realmente quanto de nitrato de amônia? Pessoal, o que é que eu vou achar aqui? O valor necessário exatamente para formar 44, não é não? Sim ou não? Se eu vou achar o valor real que eu preciso, a quantidade exata que eu preciso para formar 44, e eu usei 100 gramas de um cara impuro, vamos dizer que eu achei, sei lá, que a quantidade que eu realmente preciso for de 60 gramas. Mas quanto é que eu tinha? 100. Você percebeu aqui que 40 gramas não reagiram? Sim ou não? Só precisava de 60, mas eu tinha 100. Então 40 gramas foram para as cucuia. Não reagiu. Dá mais ou menos 40% de pureza se eu fosse fazer a conta. Mas vamos seguir aqui o raciocínio. Certo? Então, o que é que eu quero saber? O que é que a reação me diz? Um mal desse reage com um mal desse. O que eu quero saber? Se a minha massa de produto formada realmente foi de 44 gramas, quanto de NH4NO3 reagiu? Regra de 3. Vamos encontrar o valor de 80 gramas de NH4NO3. Aqui, ó. A quantidade encontrada, galera, sempre vai ser menor que a quantidade utilizada. Sempre vai ser menor, no máximo igual. Certo? Se for uma questão de pureza, nunca vai ser igual. Tá bom? Senão não faz sentido o cálculo. Certo? Essas 80 gramas, galera, é a massa que reagiu. Certo? Quanto é a massa total do meu reagente impuro? É 100%. Qual é a massa que reagiu? É X%. A massa total é 100. A massa que reagiu é 80. Substitui. Resolve. A pureza desse meu reagente é de 80%. Alguém não entendeu? Podem ser sinceros. Eu repito. Professor, Quem? sempre esse valor em gramas vai ser o mesmo número, se você fizer esse cálculo aí de porcentagem, vai só mudar de gramas para porcentagem, assim? Não. É porque Não? aqui era 100 gramas. Eu fiz no jeito mais fácil. Vamos fazer aqui. Vamos repetir modificando algumas coisas, então. Vamos dizer que isso aqui fosse 140 gramas. Esquece aqui, por favor. Olha só para cá. Ó. Vamos dizer que foi a partir de 140 gramas, tá certo? Beleza, galera? O raciocínio é o mesmo.
Deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês. Bora lá. Vamos repetir. Pessoal, é o seguinte. O que é pureza? É a quantidade real de produto que vai reagir. Beleza? Dá um exemplo aqui mais do dia a dia, que vocês entendem melhor. Como é que eu posso dizer? Pronto, vamos lá. Vocês sabem que na banana tem potássio, não sabem? Sim. Banana é rica em potássio. Beleza. Aí eu falo para vocês o seguinte. Se o que eu quero saber é o potássio, se eu quero saber o grau de pureza do potássio, comparar, né? Entre uma banana e um comprimido de suplemento de potássio. Onde é que vocês acham que o grau de pureza de potássio está maior? Na banana ou no comprimido de suplemento? Tem que fazer Hein? o cálculo. Não, vamos lá. Seguindo um pouquinho a... Não. Suplemento de potássio é potássio puro, praticamente. Vamos dizer que lá vai ter 90% de potássio por grama de comprimido. Enquanto que na banana vai ter, sei lá, 10 miligramas de potássio para 1 grama de banana. Eu acho que é bem menos que isso ainda. Acho que o exemplo não foi muito bom. Deixa eu ver aqui outra coisa. Lá. Tá difícil aqui, vamos pensar em exemplos do dia a dia para vocês. Comparem comprimidos de paracetamol, por exemplo. Você tem um comprimido de 500 miligramas e um comprimido de 750 miligramas. Considerando que a massa dos dois comprimidos é igual, por exemplo, cada comprimido pesa 2 gramas. Onde é que eu tenho uma maior quantidade de paracetamol? No comprimido que tem 750 miligramas ou no comprimido que tem 500 miligramas? 750. Pronto. Então eu posso dizer que comparando os dois comprimidos de 2 gramas cada, em relação ao paracetamol, eu tenho um maior grau de pureza no comprimido de 750? Vocês conseguem entender essa linha de raciocínio? Pronto. Então volta para a questão aqui, ó. Eu estou falando de NH4 e NO3, nitrato de amônio, certo? Eu tenho 2 lotes de nitrato de amônio. Eu tenho o lote 1 e eu tenho o lote 2. Pronto, agora vocês vão entender. Eu tenho o lote 1, eu tenho o lote 2. O lote 1, 100 gramas dele, no lote 1, 100 gramas formaram 44 gramas. Beleza? No lote 2, 140 gramas formaram 44 gramas. Só por aqui, vocês conseguiriam me dizer qual lote tem o maior grau de pureza? Sem fazer conta. O lote 2, ele é mais puro ou mais impuro? Vocês não estão entendendo, não. Pessoal, quanto maior for a pureza do meu reagente, quer dizer que eu tenho mais reagente ativo. Não é não? É o primeiro, porque o segundo tem 140 gramas para obter a mesma quantidade. Isso, exato. No primeiro, eu utilizo menos reagente para produzir mais produto. No segundo, eu utilizo mais reagente para produzir a mesma quantidade de produto. Vocês têm que entender, galera, que é o seguinte. Pensem assim, ó. A reação aqui é entre NH4 e NO3 para formar o N2O. A reação é essa. Certo? Mas digamos que nesse lote 1 aqui, ó,
80 gramas é esse cara, mais 20 gramas de qualquer coisa. Certo? Esse qualquer coisa é o quê? É impureza. O que é que eu estou calculando? A porcentagem de pureza do reagente. Então, volta a perguntar, entre o lote 1 e o lote 2, qual deles é mais puro? Só olhando para os valores. Primeiro. Primeiro, por quê? Porque eu preciso de menos reagente impuro para formar a mesma quantidade de produto. Certo? Beleza. Agora vamos para o cálculo. Vamos repetir todo o cálculo aqui com esse valor de 140 gramas, tá bom? Para a gente quebrar um pouquinho a questão. Vocês entenderam o conceito, né? De pureza? É a quantidade real de reagente ativo que eu tenho dentro da minha amostra. Isso é pureza. Certo? Pronto. Todo mundo entendeu? Só a Gisele. Vamos pensar em drogas, pessoal. Quando o pessoal fala assim, rapaz, essa cocaína é pura. Essa cocaína é menos pura. Eu estou dizendo o quê? Que numa amostra eu tenho praticamente só cocaína e na outra amostra posso ter cocaína misturada com talco, por exemplo. Aí 1 quilo de cocaína misturado com talco e 1 quilo de cocaína pura. Onde é que eu tenho mais cocaína? Na pura ou na misturada com talco? Na pura. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho impurezas aqui na impura, certo? Que se eu fosse reagir, eu ia encontrar uma massa menor de produto formado do que se eu reagisse ela com a cocaína pura. A ideia toda é essa de pureza. É a quantidade real do meu ativo, certo? Do meu reagente ativo. Isso na farmácia, pessoal, tem uma importância crucial, certo? No desenvolvimento de medicamentos. Porque se teu reagente é impuro, o teu ativo final, a farmacodinâmica do teu medicamento final vai ser prejudicada. Porque a quantidade real que vai para o teu organismo é menos do que você acha que está ingerindo, já que você tem impureza. Você está consumindo 2 gramas não do reagente puro, mas sim do reagente impuro. Tá bom, eu vou parar de teorizar. Vamos para o cálculo, certo? Se vocês entenderam isso, vocês estão me dizendo que entenderam, vocês vão fazer as duas perguntas clássicas. O que é que a reação está me dizendo? Se eu comparar entre o meu reagente, que eu quero saber o grau de pureza, e o meu produto, essa reação é de 1 mol para 1 mol. Poderia ser diferente? Poderia. Mas é de 1 mol para 1 mol. O que é que eu quero saber? O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual a massa real que vai formar 44 gramas. Perceberam, ó? Ele te dá a massa de produto formado. Vocês concordam comigo que o produto que vai ser formado exclusivamente pelo reagente puro que está presente naquela amostra impura? Sim ou não? Vocês conseguem entender isso? Que naqueles 140 gramas de material, somente a parte ativa é que vai formar os 44 gramas de produto? E o resto não vai reagir? Sim ou não? Vocês entendem isso? Pronto. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto de reagente realmente tem. Certo? Eu tenho lá uma amostra que é impura, 140 gramas de uma amostra impura. Como é que eu vou saber quanto de reagente mesmo eu tenho na minha amostra impura? Se eu souber quanto de produto aquela amostra forma, aqueles 140 gramas formam, e tendo noção de que a quantidade de produto formado é referente exclusivamente à quantidade de produto de reagente ativo lá na minha amostra impura, eu consigo fazer uma relação estequiométrica, que é qual? Se forma 44 gramas, para formar 44 gramas,
Quanto de reagente eu vou usar? Aí você faz a regra de 3. Certo? Você faz a regra de 3. E você vai achar esse valor aqui de... Vou só pegar aqui o valor para não fazer a conta de novo. 80 gramas. Você vai achar aqui que esse X é 80 gramas. Beleza? Achou que o X é 80 gramas. O que é que significa esses 80 gramas, pessoal? É a quantidade de nitrato de amônio que eu preciso para formar 44 gramas de N2O. Entenderam isso? Pronto. Mas eu coloquei quanto para reagir? 140 gramas. Eu coloquei 140. Mas a quantidade de produto formada é referente somente a 80. Entenderam? Eu usei 140, mas a quantidade de produto formado foi referente somente a 80. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade total da minha amostra é 100%. A quantidade que reagiu da minha amostra é X%. Qual foi o total que eu coloquei? 140 gramas. Quanto foi que realmente reagiu? 80 gramas. E aí, galera? Regra de 3. 80 vezes 100 dividido por 140. 57,14%. Viu aí, Natália, como não é exatamente a porcentagem a massa em gramas? Só deu certo naquela lá porque propositalmente eu botei 100 gramas para facilitar os cálculos. Alguém não entendeu, pessoal? Sim. Tranquilo? Beleza? Galera, seguinte. Entendi. A gente tem que treinar, né? Então, eu repito o que eu falei há 3 aulas atrás. Tem que treinar. Aí percebam como eu estou indo devagar nesse conteúdo. A gente já viu cálculo estequiométrico em uma aula todinha só para balanceamento. Depois a gente viu uma aula todinha só para estequiometria básica. Uma aula todinha só para reagente limitante. E uma aula todinha só para rendimento e pureza. E olha o que eu vou fazer ainda, isso só porque a gente tem tempo. Tá bom? Como se tivesse na aula prática, galera, esquece. Vocês não iam ter esse tempo todo. Então, se sintam abençoados. Próxima aula, ela vai ser exclusivamente de resolução de exercícios. De estequiometria, pegando tudo. Desde o balanceamento, ao cálculo estequiométrico, ao reagente limitante, a determinação de pureza, a determinação de rendimento. Beleza? Então, eu estava planejando que a próxima aula ia ser já aula prática. Porque, tipo, o conteúdo de vocês acabou. Eu não tenho mais conteúdo para passar para vocês. Oi. Professor, teria condições de você postar esses exercícios para a gente ou escrever ou Eu vou mandar imprimir? o slide para vocês, tá aqui os exercícios. Né? Pronto, porque Vou botar o aí a slide gente para já vocês. tem. Próxima aula a gente já Pronto, resolve isso aqui tudinho. tá certo, eu agradeço. Tá bom? Já vou botar na aula de vocês agora. Deixa eu só fazer a chamada de vocês. Pessoal, agora depende de vocês, tá bom? Eu sou sincero em lhe dizer que se vocês não estudarem, vocês não conseguem fazer uma prova boa. Beleza? Uma coisa boa é que eu não vou colocar a questão de cálculo nas questões dissertativas.
Não vão ser só objetivos. Facilita um pouquinho na hora de calcular, porque você já tem a resposta. Pelo menos uma resposta possível. Então estudem, galera. Vocês não têm, a gente tem tempo, a gente tem 3 semanas ainda antes da AP2, certo? Então, a próxima aula é só resolução de exercícios. Aí a próxima aula é aula prática virtual, que eu vou gravei para vocês já a aula, na verdade, eu vou só exibir que eu tenho que editar os vídeos. E na outra semana, na penúltima semana, a gente pode fazer uma revisão, qualquer coisa. Eu dou só um dia de... Acho que vocês até preferem, né? Eu dou só um dia de aula prática e última aula revisão, né? Ou vocês preferem mais um dia de aula prática? Não, professor, revisão. Beleza, se vocês quiserem revisão, a gente faz revisão. Não tem bicho não. Olha aí, tô dizendo. Então pronto, Olha a pessoal. Júlia aí, a minha parceira aí, ó. É isso aí. Natália, Não deixem, nós duas, vai dar não certo. deixem de fazer o projeto de extensão, de mandar as fotos de vocês fazendo o bichinho de repolho Professor, roxo. manda Oi, seu e-mail de novo, por favor, no chat. mano. bruno.amoni@fvj.br. Aí. Beleza? Mandem para lá. E vocês garantem aí meio ponto na AP1 e meio ponto na AP2. Se não mandar até dia 30, aí não tem ponto não. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite e até semana que vem pra gente deixar vocês um pouquinho mais doidos com calma. Tchau, tchau.